Oi pessoal, como é que vocês estão? Desculpem pela voz, que eu tô tendo uma leve crise de rinite e aí eu fico com o nariz entupido e a garganta meio afetada, mas bora lá. Então hoje a gente acaba de estudar substantivos, a gente vai ver a flexão em grau. A gente tinha visto que os substantivos, eles são a classe gramatical que nomeia as coisas, né, que dá nome a todos os seres, e os substantivos flexionam em gênero. A gente estudou masculino, feminino, aí tem biformes, uniformes, sobrecomuns de dois gêneros. A gente estudou a flexão em número, plural, né, singular, plural. A gente viu até o plural dos substantivos simples e os substantivos compostos. E hoje a gente vai tentar ver a flexão dos substantivos em grau. O grau de substantivos é a propriedade que essas palavras têm de exprimir as variações do tamanho dos seres. Então, geralmente está a forma normal, o aumentativo e o diminutivo. A forma normal, gato, aumentativo, gatão e diminutivo, gatinho. E aí a gente tem alguns exemplos do grau aumentativo. O grau aumentativo exprime um aumento do ser relativamente ao seu tamanho normal. Pode ser formado sintética ou analiticamente. Quando a gente fala de forma sintética, vai acrescentando sufixos ao radical da palavra para indicar o aumento de tamanho. Então, por exemplo, aça, por exemplo, barcaça, quer dizer, um barco grande, aço, balaço, calhamaço, alha, muralha, gentalha, fornalha, ou seja, esse alha, aça, eles representam aumentativo. O ão, que é o mais comum, que a gente pode botar alhão, arão, zarrão, a gente tem cavalão, garrafão, casarão, homenzarrão, por aí vai. Arra, bocarra, ásio, copásio, ona, mulherona, pernona, orra, cabeçorra, manzorra, ursa, dentuça, arel, povarel. Como é que a gente bota o aumentativo analítico? É só colocar uma palavra ao lado que indique o aumento de tamanho. Por exemplo, letra grande, aumentativo, pedra enorme, estátua colossal, obra gigantesca, planície imensa. O grau diminutivo é a mesma coisa. Ele também possui determinados sufixos que indicam um tamanho, né, para menor, que a gente chama de diminutivo sintético. E eu também posso fazer o diminutivo analítico. Exemplos de sintético: acho. Quando eu coloco esse acho no final, quer dizer que diminui o tamanho. Tipo, riacho é o rio pequeno, ebre, casebre, eco, jornaleco, ejo, lugarejo, animalzinho pequeno, vilarejo, uma vila pequena, elho, grupelho, rapazelho, eto, oeta, poemeto, saleta, maleta, ete, filete, ico, burrico, não, morico, espadinho, flautim, inho, livrinho, dedinho, inha, casinha, janelinha, zinho, irmãozinho, irmãzinha, isco, chuvisco, itoíta, mosquito, cabrito, senhorita, é tudo no diminutivo. Oca, sitioca, engenhoca, ola, que é sacola, um saco pequeno, bandeirola, rapazola, arteríola, ote, velhote, serrote, ucho, papelucho, ulo ou ula, glóbulo, um globo pequeno, homúnculo, um homem pequeno, radícula, raiz pequena. Formas de fazer o diminutivo analítico é colocando palavras ao lado que denotem o tamanho menor. Chave pequena, casa pequenina, semente minúscula. Aí a gente também tem os casos de aumentativos e diminutivos afetivos. Fora a ideia de tamanho, as formas aumentativas e diminutivas podem traduzir desprezo, crítica,
pouco caso de certos objetos e pessoas, sempre em função da significação lexical da base, auxiliados por uma entonação especial, tipo uma expressão que demonstra alegria, ou crítica, ou nojo, desprezo. Por exemplo, quando eu falo assim, esse livreco não presta, não sei por que vendeu tanto. Então, quando eu falo livreco, não é porque é um livro pequeno, mas porque para mim é uma coisa desprezível, coisinha. Tipo, você tá se estressando por causa de uma coisinha dessas. Então, o aumentativo e o diminutivo, eles podem ter esses tons diferentes, que não significam exatamente tamanho, né? Mas também eles podem demonstrar carinho, né? Paizinho, mãezinha, queridinha, filhinho. Então é isso, do inglês bem entupido, mas bora lá. Agora a gente vai resolver algumas questões sobre isso. Ó, o diminutivo é uma maneira, ao mesmo tempo afetuosa e precavida, de usar a linguagem. Afetuosa porque geralmente usamos para designar o que é agradável, aquelas coisas tão afáveis que se deixam diminuir sem perder o sentido. E precavida porque também usamos para desarmar certas palavras, que por sua forma original são ameaçadoras demais. Isso foi o Luiz Fernando Veríssimo que escreveu. A alternativa inteiramente de acordo com a definição do autor sobre diminutivos é: o iogurtinho, que vale por um bifinho; ser brotinho é sorrir dos homens e rir interminavelmente das mulheres; ou a volta. Gosto muito de te ver, leãozinho, essa menininha é terrível. Gente, aqui, qual é a palavra que está no diminutivo e mostra um carinho, uma coisa afetuosa? A gente pode ver iogurtinho, bifinho, não é. Brotinho também não. Menininha, terrível, dá uma ideia de desprezo. Então a alternativa que sobra é leãozinho, que inclusive é uma música. Então é uma forma carinhosa quando você fala, né? Quando você está falando com um leão pequeno, é porque é um carinho. Aqui a gente tem esse poema do Drummond, achado. Aqui talvez o tesouro enterrado há 100 anos pelo guarda-mor. Se tanto guardou, foi para os trinetos, principalmente este, o menor. Cavo com faca de cozinha, cavo até no outro extremo o Japão, e não encontro o saco de ouro de que tenho a maior precisão, para galopar no lombo dos longes, fugindo a esta vidia choca. Mas só encontro e rabei, foge uma indignada minhoca. Sobre a expressão vidia choca, entendida no contexto do poema, é correto afirmar: isso dá a ideia vidia choca, vidia. Não é uma coisa carinhosa, é uma coisa meio que desprezo. Então você está vendo aí mais uma vez o uso do grau do substantivo sendo colocado não para designar tamanho, mas uma ideia, uma classificação. Aí, diminutivo exprime carinho? Não, não é o ITA. A ideia em presente de tempo? Também não. Seu sentido se opõe àquilo que poeticamente o York está representando? O adjetivo deve ser entendido denotativamente, ou seja, ao pé da letra? Não. O segundo termo reforça o sentido negativo do primeiro. Então, quando eu falo choca, quando você fala, esse refrigerante essa coca tá choca, né? Essa menina é choca. Quer dizer o seguinte, é uma coisa ultrapassada, que tá velha, que tá sem graça. Então o choca e vai reforçar que a vida é sem graça. É uma vidinha choca mesmo. Aí a gente tem a última questão. A última. O conceito de direitos humanos está sendo transformado num palavrão. Aí essa palavra aí está grifada, palavrão. Nessa frase, o vocábulo palavrão, falado com o sufixo ão, perdeu o valor de aumentativo. Dá para perceber, né, galera? Quando eu digo palavrão, não é mais uma palavra enorme, é uma palavra chula. Indique a opção
em que todas as palavras receberam um novo significado na forma aumentativa. Então a gente tem palavras aí que estão no aumentativo, mas que não estão denominando coisas enormes. Cartão, papelão e portão. Homenzarrão, garrafão e caixão. Tá na cara que os três são aumentativos. Panelão, colherão e facão. Aumentativo. Jarrão, casarão e pratão. Pezão, cabeção, fardão. Questão super fácil. Seria o item A. Cartão não é necessariamente uma carta grande. Papelão, muito menos. E portão também. Então essas palavras, apesar de terem ão no final, ele não está demonstrando aumentativo. Geralmente hoje em dia as questões que caem sobre flexão de grau de substantivo são assim, mais relacionadas à ideia, ao conceito, à semântica, tá certo? Então, espero que vocês estejam estudando e tchau!